ensinamentos. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Altíssimo. Estamos já nesse 29º dia de mensagem, onde estamos aqui para profetizar a bênção para você e o nome do Senhor ser exaltado em nome de Jesus. Vamos lá então, sem mais demoras, dentro do tema de mensagem que é o jovem enviado por Deus. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar. Nós vamos ler aqui em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. O título diz assim: a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. E o tema da mensagem é o jovem enviado por Deus. E vamos lá, a palavra do Senhor que nos diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham dias maus e chegue o ano dos quais venham a dizer: não tenho contentamento. Antes que se escureça o sol e a lua e a luz e as estrelas se tornem a vir nuvens depois da chuva, e no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moradores por já serem pouco e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também, e quando temeram o que está no alto, e houve espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for por um peso perecer, e o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os seus planteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e ao pó volta a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. E atentou e esquadrinhou os campos muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor e a retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhão, e como prego bem fixado pelos mestres das congregação, que nos foram dado pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo quanto estiver encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Mensagens reveladas. Uma geração a serviço do Rei. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo que uma vez uma pessoa sendo chamada por Deus, ela é enviada para alguma coisa e algum propósito no céu, na terra, e para estrondar o inferno. E uma vez Satanás, sabendo disso, que Deus vos chamou para uma grande obra, ele vai fazer de tudo para que você assim não concretize a obra de Deus que Deus colocou no seu coração. Toda pessoa, homem ou mulher, senhora e senhora, ancião e anciãs, e crianças, são chamados por Deus para uma grande obra.
A Bíblia, na hora de distinguir e na hora de cobrar a cada um de nós, naquele dia, no grande dia do juízo com Deus, naquele dia não vai ter idade certa, porque a Bíblia nos diz que houve homens grandes e pequenos, e na hora estavam sendo todos julgados, e à direita os galardoados, e à esquerda os que estavam sendo condenados. Mas eu entendo, dentro deste tema de mensagem, o jovem enviado por Deus. Todo jovem é enviado pelo Deus que fez o céu e a terra para um propósito e para cumprir a chamada de Deus nessa vida. Se nós formos ver desde Gênesis e chegar a Apocalipse e depois vir neste tempo de agora de 2004 e no futuro do que há por vir, nós entendemos que homens e mulheres, não é de agora que Deus tem chamado a homens e mulheres para a sua obra. Isso já é lá do passado. Deus tem confiado em homens e mulheres para cumprir a pregação do Evangelho e pregando as boas novas. E feliz os prés dos pregadores que anunciam as boas novas de salvação, que anuncia que o dia do Senhor está vindo aí, que anuncia que não há tempo, só é tempo para dar glória a Deus, esperar o retorno dele da glória e partirmos dessa vida para outra, para ser coroado por Deus e ser galardoado. Aleluia, glórias a Deus. Eu sei e entendo que o nosso tempo é pouquíssimo nessa vida, porque desde o nosso 0 ano de idade até a nossa idade de agora e o dia do que há por vir, eu sei que tem um tempo para todas as coisas, mas Deus tem chamado a homens e mulheres para que preguem o Evangelho a tempo e fora de tempo. Para pregar o Evangelho não existe tempo para todas as coisas, porque a Bíblia nos diz que tem que pregar o Evangelho fora e dentro de tempo, para que assim se cumpra, que a palavra do Senhor venha encher todas as terras. E a Bíblia nos diz lá no livro de Salmos que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, e não haverá desculpa naquele grande dia. Ninguém me avisou, ninguém pregou para mim que até Jesus, quando desceu lá aos mortos, ele pregou aqueles que estavam lá, e os que estavam cativos tirou de lá e tirou da mão de Satanás a chave da morte e da vida. E tenho, porém, todos aqueles que se entregam na mão do Senhor, se entrega e Deus assim confirma no céu. E eu entendendo muito bem que após Jesus descer as partes mais baixas, ele cumpriu todo o propósito no céu, na terra e no inferno, que era para desfazer toda a obra de Satanás e toda a obra do inimigo ser repreendida. Deus confiou em você e em mim esta obra. E uma vez você sendo chamado para ser enviado por Deus e rejeita, depois segue-se o juízo. Porque tem um tempo determinado na tua e na minha vida por Deus nos céus para cumprir a obra do Senhor. E eu entendendo isso, não posso voltar atrás. E lendo a palavra do Senhor e observando muito bem o que Deus tem para todos nós, eu sei que Deus é tremendo e real. Eu sei que Deus pode todas as coisas, e aquele que confia no Altíssimo recebe as bênçãos dos céus grandemente e sabe que é do Senhor que vem a vitória. E a vitória vindo de Deus é para abençoar a todos os homens e mulheres, aqueles que confiam no Senhor, entregam-se para Ele e sabem que ainda que o preço é grande nessa vida, mas há uma coroa de vitória no céu, e essa coroa é para coroar, para também sermos galardoados lá no céu e abençoados pelo Altíssimo, e depois nós vamos exaltar e glorificar e só louvar o seu santo nome, porque é Deus do céu e da terra e pronto para abençoar aqueles que fazem a obra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 18 diz assim: e o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Jesus desceu às partes mais baixas para cumprir toda a obra de Deus e tomou a chave da mão de Satanás.
Quando você olha aqui em Apocalipse, você lê isso, ilustrando, conforme nossos companheiros de pregação sempre diz, que o miserável nem a chave da porta do inferno ele não tem mais. Ultimamente ele tem pulado pela janela para fazer as suas maldades e arruaça por aí. Todo tipo de maldade e desgraça que existe nessa vida vem da parte de Satanás e também por causa do pecado que entrou por causa da desobediência do homem. E o homem tenta achar solução para todo problema de desordem social e espiritual, mas não consegue. O único que coloca tudo em ordem, e bem colocado em ordem, é o nosso Deus que fez o céu e a terra. Aonde há desordem espiritual, fica tudo em ordem quando Deus entra. Aonde há desordem social, a socialidade começa a entrar na ordem de novo. Aonde há desordem filosófica ou entendimento de homens, aonde há essa desordem também total, Deus coloca tudo no lugar. Mas é por pouco tempo, porque nesta vida um dia tudo Deus vai destruir, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Por isso tem que se preparar para a velhice e depois para a morte. Quando eu leio a palavra do Senhor, e dentro do tema que eu estou, o jovem enviado por Deus, você tem você tem uma quantidade de alma para entregar ao Senhor. No teu andar, no teu falar, no teu testemunho. Não se preocupe o que pensam de você. O importante é o que Deus já sabe de você, que você vai ser profeta do Altíssimo para profetizar e quebrar o reino de Satanás nessa vida. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando você se entregar para Deus sem reserva. Quando você entender que você foi mais um chamado para entrar na peleja e para somar junto com a gente, não para tentar se levantar contra a obra de Deus, mas para falar, temos que tocar a trombeta mesmo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Foi só a introdução, vamos entrar na palavra, é a maravilha do céu. A Bíblia nos diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e os anos dos quais venha a dizer, não tenho contentamento naqueles anos. Um dia nós iremos passar desta vida para outra e se encontrar com Deus. E neste encontro com Deus, aí nós vamos ver a realidade da vida. Aonde que nesta vida os homens dizem assim, não, a gente já vive no inferno, é tanto problema nessa vida que até na reportagem não se passa mais coisa boa, só se passa morte e destruição, não dá nem mais vontade de sair na rua. Mas tem um porém, pregador que é pregador, evangelizador que é evangelizador, não tem esses problemas. Ele sai para pregar até no ar livre, para anunciar que Jesus Cristo já está vindo aí. Todas as vezes que Deus assim chama um jovem para a sua obra, e ele assim entende no seu coração que é chamado, ninguém para essa pessoa. Podem até tentar falar para ele, você não tem cargo, e não pode estar falando isso aí. Ele não está nem aí. Ele vira a costa para o homem e vira de frente para Deus e diz, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glórias a Deus. Chamado é chamado, convocado é convocado. Agora, penetra é penetra. Deus não chama penetras, mas Deus chama homens e mulheres que assim entendem o seu chamado, entendem a convocação de Deus e é intimado pelos céus para anunciar o ano aceitável do Senhor. Todo aquele que é chamado vai até o fim. Agora, aquele que é penetra não permanece muito tempo. Quando vê a luta, quando vê a tribulação e o problema, entrega o cargo e vai embora e volta para o mundo. Mas tem porém, até aquele que está lá no mundo é chamado por Deus, é chamado
A palavra do Senhor diz: segue seu caminho. E depois não adianta ter desculpa. Senhor, deixa eu entrar aí. Aí não tem desculpa. Aí entra naquela história que nós já chegamos lá no céu, aonde homens e mulheres vão passear. Então vamos lá para o céu então. Aonde os homens chegam lá em cima: Senhor, deixa eu entrar aí. No teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz maravilha. Apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas Senhor, eu fiz a tua obra, e o que eu deixei escrito, não leste? Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Misericórdia, Senhor! A misericórdia acabou, porque agora é a hora do juízo. Aonde homens e mulheres vão chegar naquele dia. Isso não é fruto da minha mente, isso não é coisa de crente doido que passou um tempo no hospício. Isso é uma grande realidade, aonde todos nós vamos se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se você é um jovem enviado por Deus, faça o nome de Deus conhecido e honre esse chamado, anunciando o dia do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas, irmão, que a gente vê por causa de bens materiais, larga o Senhor, por causa do que tem. Não, o negócio é curtir a vida. Quando eu ficar bem velhinho, quando eu ficar já na bengala, andando, nem tendo mais dente mais na frente, aí eu vou fazer a obra do Senhor. Deus quer que você faça agora, porque é uma contagem para você. Ele se revelou para você revelar Ele aos homens e dizer que Jesus está vivo. Quando eu leio aquela passagem de Apocalipse, que eu olho ali, foram 7 cartas direcionadas a 7 igrejas e a 7 anjos daquela igreja, que eram pastores que estavam ali, cada uma coordenando aquelas igrejas. Só teve uma que foi aplaudida, o restante foi desqualificada. Porque para Deus tem que ser dado o melhor. Porque para Deus você tem que exaltar a Ele mesmo, porque Ele está ali. Se você for lá e perguntar a um desses macumbeiros que se converteu, ele vai falar assim: não, quando eu estava lá o cão me ameaçava mesmo, e falava se eu saísse daqui a fazer isso e aquilo outro, mas hoje eu estou convertido, eu vejo que ele é mentiroso. Ele até tentou, jogou até uma enfermidade, mas não conseguiu tirar a minha vida, porque a minha alma pertence a Deus, e agora eu exalto ao Altíssimo. Se tornou enviado de Deus uma pessoa chamada, o jovem enviado por Deus. Ele não pode temer a astuta cilada de Satanás. Ainda que o cão se levante, ele sabe que ele é chamado por Deus e que anuncia o dia do Senhor, e todo mal sai da frente em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quantas vezes na minha caminhada cristã eu já fui questionado, eu já fui falado isso, aquilo, outro, por causa que eu sou jovem e só tenho 27 anos, mas no início era maior prova, irmão. Agora então nem se fala, para estar pregando desse jeito. Já chegaram e falaram: tu não pode falar isso, você é um ministro. Você não é um ministro, é só um ministro que pode falar assim. Se os ministros estão se calando, se os pastores estão se calando, Deus vai levantar até as crianças para governar e pregar a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E de repente eu ouvindo uma palavra dessa, eu fiquei triste. Eu falei: é verdade mesmo, é verdade. E quando eu ia desistir, eita Jesus, não desista. O Senhor falou comigo que agora que você desistiu por causa de uma palavra dessa, não desista, que você é chamado e vocacionado pelos céus para uma grande obra. E de repente, quando eu ia parar, é verdade, o Senhor veio ao meu coração e falou assim: pergunta para ele qual foi o cargo da jumenta
quando ela profetizou para Balaão. Pergunta para ele qual foi o cargo de Jeremias quando foi chamado ainda criança para profetizar. Pergunta a ele qual foi o cargo de Samuel. E Deus foi falando comigo de Gênesis e Apocalipse. Falei, meu Deus do céu, é verdade mesmo. Deus quando chama, Deus não chama o homem já preparado, é Ele que prepara para enviar. Todo jovem que é enviado por Deus, Deus envia, supre, prepara e para uma grande obra e para anunciar o ano do Senhor. Irmão, mas eu não tenho carro, o que eu faço? Prego o evangelho e em breve também isso virá. E você será mais um, conhecido no céu, na terra e no inferno, como profeta do Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas que nós olhamos e vendo desistiu por causa de um certo tipo de palavra. Eu não desisti. Eu estava até quase desistindo, mas o Senhor veio ao meu coração frouxo, vai voltar? Contigo mesmo. Aí eu falei, não, Senhor, manda quem pode e obedece a quem tem juízo. E conforme o nosso slogan agora desceu mesmo, porque o que desce do céu para cá, sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. Então receba, levanta-se, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, glórias a Deus, glória ao Senhor. Eu me lembro quando a primeira vez que eu recebi essa voz, que a minha voz não era essa. Minha voz, quando eu escutei a primeira pregação que eu preguei, tive até vergonha, desgravei até a fita. Quando de repente eu estava em oração, falei, Senhor, quero ser diferente. Senhor, quero ter uma voz possante mesmo de pregador. Aí Deus olhou para mim, quer? Está preparado para pagar o preço? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E de repente, numa dessas orações da vida, aí a irmã falou, irmão, vamos ouvir o irmão ali com a palavra, que eu senti de Deus que o irmão está com a palavra. Tá bom, vamos lá. E de repente o Senhor tomou de uma tal maneira, conforme eu estou pregando aqui agora, a voz mudou. Falei, Jesus, que é isso? Que negócio é esse? E Deus começou a manejar e a usar. Quando você pede, Deus dá também. Quando Deus te dá, não seja frouxo. Não volte atrás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aí quando eu vi aquilo tudo acontecer, irmão, vai voltar de novo. Gostamos, foi do céu. Falei, foi do céu mesmo. Aí me ocultei um tempo. Falei, não, pregar assim desse jeito, não. Nunca, que tipo de voz é essa? Autoridade dos céus, quando a unção desce, quando o poder desce, é o que desce do céu mesmo, o que desce do céu para cá. Você é revestido com unção e com glória, e daqui a gente profetiza para aí, e você recebe em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Você tem pedido algo para Deus e Deus assim te deu. E você tem enterrado o teu talento. Você tem enterrado e tem se ocultado. Enquanto Deus está lá no céu esperando você se manifestar e dando tempo para você. E você deixando o ano se passar, o mês e a hora. Mas está sendo contado nos céus. A Bíblia nos diz para a gente lembrar do nosso Criador. O nosso Deus que fez o céu e a terra, que só habita entre louvores e entre adoração. E se Deus é Deus para dar exemplo, Jesus também só habita entre os louvores, os anjos também e o Espírito Santo, porque onde há adoração, Deus está ali e toda a comitiva dos céus também. Aleluia, glórias a Deus. Lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor assim nos diz, versículo 7: e o pó volta para a terra, como era, e o Espírito volta para Deus que o deu. Nós pertencemos ao pó da terra. Nascemos através da nossa mãe, mas pertencemos ao pó da terra. A Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Todo jovem enviado por Deus entende isso muito bem,
quando recebe a revelação dos céus. Mas a aparência desse mundo, as coisas ilusórias desse mundo, ilude a muita gente, engana e acaba tragando lá para fora. Mas o nosso Deus é aquele Deus que dá oportunidade, assim como deu oportunidade ao filho pródigo, que tão distante da casa do pai, de repente quando vê a desgraça da vida, aí ele entendeu que tinha pecado contra o pai, e tinha pecado contra os céus, e teve que voltar mesmo, porque se não voltasse... Só conheço dois tipos de pessoas: o que vai para os céus e o que vai para o inferno. Por isso que a palavra do Senhor nos adverte. No versículo 12 você diz assim, você vê assim a leitura conforme nos diz: e demais disso, filho meu, atenta, não há mais limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne. A palavra do Senhor diz mais à frente que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você anda Espírito, lendo na letra, lendo até a palavra do Senhor, você não morre, porque está em Espírito. Mas se ficar lendo só na carne, vai ser enfado e vai ser da carne e vai morrer, porque a letra mata. Mas estando no Espírito, tudo que você meditar vai se transformar em pregação, e você vai anunciar o ano do aceitável do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Não recue, não volte atrás, continue fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, custe o que custar, não interessa o que vão dizer, o importante é Deus lá nos céus, se agradando de você e ficando alegre, porque você entendeu o chamado. Deus, na sua hora que Ele olhou, e aonde houve aquela pergunta nos céus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Anjos se apresentaram: Senhor, deixa que nós vamos lá. Deus: não. Creio eu, não diz a Bíblia, mas gente se apresentou, e Deus falou: também não. Deus confiou em você e em mim esta obra da pregação do Evangelho. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a boa nova de salvação. Você é um bem-aventurado quando você anuncia, mas quando você oculta a palavra de Deus, você se torna desqualificado até para ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Aquele que tirar um tio ou acrescentar, vamos melhor para você entender, aquele que tirar será tirado da sua parte da árvore da vida, e aquele que acrescentar a mais, as pragas que estão escritas nesse livro virão sobre ele, e não herdará o reino de Deus. Não herdará os reinos de Deus, porque se a palavra do Senhor, que o X é o X, é o X, é o X, não adianta querer fugir. Você, principalmente você que conhece, quantas e quantas vezes eu já fui questionado, quantas e quantas vezes eu chegaram até tentar: não, irmão, você está exagerando, não pode ser assim. Chegou um teólogo até mim e falou: não, mas você está exagerando mesmo, a palavra do Senhor nem é tudo que está escrito, sabe como é? Eu passei por essa experiência, e eu olhei assim: nem tudo é o que está escrito, né? A gente fica olhando assim. É por isso que a igreja de Satanás está se levantando aí, ó, e está prevalecendo. É por isso que a seita diabólica está se levantando aí e está prevalecendo. Se você nunca ouviu falar, lá em Vitória do Espírito Santo, já levantou uma lá, a igreja de Satã, aonde tem Bíblia e tudo, aqueles miseráveis só andam de capa preta. Tudo para desgraçar a vida da humanidade. Mas graças a Deus que a obra do Senhor está sendo feita, e a vinda do Senhor já está próxima para acontecer. Porque onde o Evangelho está penetrando e está indo, Deus está fazendo a obra. E em breve vai acontecer o soar da trombeta de Deus e o arrebatamento da igreja. E nós vamos estar na glória. E tem porém. Você que vai ficar, vem para comunicar no nosso lugar que a gente foi. Porque não vai ter comunicador, não vai ter pessoas na televisão como cristão para poder falar, só vai os que vão ficar.
Não, é verdade mesmo, a gente ficou, e agora? E agora? Uma vez chamado pelo Senhor, não ouviu o chamado, não está prestes para o reino de Deus. Porque Deus chama todos os homens e dá tempo para todos nós, para assim se decidir. Porque senão Deus seria injusto. Mas tem porém, se o arrebatamento tiver de acontecer hoje e você não tiver se ajeitado na vida, tu vai ficar e nós vamos para a glória. Há um tipo de evangelho que anda por aí que eu não concordo de jeito nenhum. Não concordo mesmo, porque se a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. A gente olha por aí, não, todo mundo vai pro céu. Não se preocupa não, todo mundo vai pro céu. Deus só quer o coração. Fica aí do jeito que tá, não se preocupa não. Preocupa não. Vigiai e orai, a Bíblia diz. E prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Versículo 14 para nós terminarmos. E diz assim, 15 e 14. De tudo que o homem tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque o dever de todo homem é guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer à existência tudo. Quando eu disse que nós somos autores, nós somos mesmo. Porque cada um de nós está sendo escrito lá nos céus. E há um livro que fala da vida de cada um de nós. Deus não precisa de fofoqueiro para a sua obra. Deus precisa de profeta para anunciar o ano do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e está sendo escrito lá no céu. Aleluia, glórias a Deus. Jovem enviado por Deus, cadê você? Ancião chamado por Deus, cadê você? Criança chamado por Deus, cadê você? Mulher, cadê você? Porque o dia do Senhor já vem aí! E está se aproximando muito rápido. E Deus tem abreviado os tempos por causa de muitas vidas ainda. Mas o dia está se aproximando, aonde há a confirmação de muitas coisas e profecias que já se cumpriram. E uma das maiores profecias que vai se cumprir agora é o arrebatamento da igreja, aonde só vai subir um povo seu especial, zeloso e de boas obras. O que tem de gente que vai ficar, e será pouquíssimas pessoas que vão subir. Quando eu leio a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que vai subir a minoria e a maioria vai ficar. Que isso, irmão? É verdade? É verdade. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Poucas pessoas estão apercebidas para este dia. Chegando agora final do ano, aí que é um desligamento mesmo. E se esquece de Deus e lembra do Papai Noel. Se esquece de Deus e lembra da árvore de Natal, que representa uma desgraça para este mundo. Faça um estudo do que eu estou falando, que você vai saber o que eu estou falando. Uma certa vez se levantou um homem de Deus, falando um estudo acerca disso, pagou o preço, mas falou a verdade. Uma outra vez levantou um homem, que falaram que ele espancou uma imagem, pagou o preço, mas falou a verdade. A Bíblia diz que o povo ama mais a estrela do que a luz, e quando a luz chega não quer aceitar, e depois vai querer subir para os céus. Segue-se o juízo. Aleluia, glórias a Deus. O ano vai, o ano se passa, e daqui a pouco nosso Senhor já está vindo por aí para arrebatar a sua igreja.
Não fique triste porque nesse ano você ainda não conseguiu aquilo que você queria. Mas fique alegre porque o teu nome está escrito nos céus e você vai morar na glória. Aleluia, glórias a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. E ele vai te esclarecer tudinho que eu estou falando aqui. Por isso, jovem enviado por Deus, é o tema da mensagem de hoje. Todo jovem enviado por Deus, ele sabe que Deus supre todas as necessidades. Ele sabe que na vida dele tem um início, um meio e um fim. Tem o começo da sua vida na terra e com Deus. Tem o meio da caminhada, da trajetória no meio do caminho. E depois tem o fim, para chegar nos céus e ser galardoado por Deus e coroado com a coroa da vitória. Então por isso, fique alegre porque Deus está contigo para toda hora e momento da vida. E a tua bênção maior é saber que está salvo e vai morar no céu. E saber que Jesus Cristo pagou um preço muito grande para dar vitória a cada um de nós. E para abençoar todos aqueles que não andam indo pela cabeça dos outros, mas vai pelo que Deus revela para ele. Porque tudo que há em oculto há de ser revelado por Deus. E Deus assim vai trazer à tona para mostrar para o homem quem é fiel e quem não é. Por isso, prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque você é chamado por Deus, você é vocacionado pelos céus e intimado por Deus para ir pregar o Evangelho e anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia nos diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E no título diz que a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Prepare-se para a velhice e depois virá a morte. E lá nos céus será testificado por Deus que a Bíblia se nos diz que a alegria do Senhor é a morte dos seus santos, porque foi mais um que se salvou e vai morar perto de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará.